Bom dia, amigos e amigas. Nesse gráfico está demonstrado a situação financeira do Brasil. Vejam que nesse disco, com várias cores aí, a parte amarela corresponde a 46,30% dos recursos orçamentários do país. Pagamento de juros e amortização da dívida de 1.879 bilhões. Depois compara com a Previdência Social que tanto falam, tanto criticam, ela corresponde a apenas 20,7% do orçamento. Isso sem falar na saúde, 3,37%, assistência social, 4,77%, educação, 2,7%. Então, vocês puderam observar aí a situação gravíssima que esse país passa. Eu diria que, na verdade, isso aí é um monstro de duas cabeças. Do lado orçamentário das despesas e do outro lado da receita, referente à política fiscal. Hoje eu não vou abordar a política fiscal, eu vou me ater, por causa do tempo, eu vou me ater aqui à questão do orçamento. Bem, qualquer leigo pode analisar mais detidamente esse gráfico, né, e que vai constatar que o Brasil tem uma dívida pública impagável. Ela é impagável nas condições atuais. Impagável pelo montante que ela representa, né? Ela já representa 93% do PIB anual, ou seja, toda a riqueza do país de bens e serviços já quase corresponde a isso. Ou seja, nós teríamos que trabalhar o ano inteiro, todos nós, sem receber um centavo para pagar a dívida. E o que é pior, né? Nós pagamos de juros 1.879 bilhões. Vejam que a saúde e a educação passam longe desse valor. Já imaginaram? Esse recurso, se ele fosse aplicado, por exemplo, para promover o desenvolvimento econômico, né? Dotar o país de transporte ferroviário, metrôs, hospitais, escolas de excelente qualidade, né? Programas como Bolsa Família. Quantos brasileiros poderiam receber um seguro-desemprego? Como tem em alguns países, Estados Unidos, Europa, por exemplo, principalmente países europeus. Quantos cidadãos recebem um salário-desemprego digno, né? Suficiente para ele manter um padrão de vida respeitável, digno. Então, esses recursos poderiam ser utilizados para essa área, mas não vão. Por que não vão? Porque existe todo um sistema. O sistema financeiro é quem domina este país. É ele quem controla o orçamento público. Os números não mentem. Não é à toa que todos os neoliberais, a mídia, né, professores, diretores, donos de banco, essa turma toda ligada ao mercado financeiro, levanta e grita: o mercado não pode aceitar interferência no Banco Central. Por quê? O Banco Central é o banco dos bancos. Simplesmente isso, né? Por isso está essa guerra aí entre o governo Lula e o setor dos banqueiros e os defensores dos banqueiros, onde está a nata da especulação financeira, porque, na verdade, é o governo, através da dívida pública, do pagamento dos juros, quem sustenta, mantém de pé o sistema financeiro. E não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. Claro que aqui é muito pior. Aqui a situação é gravíssima, né? Eu acabei de mostrar para vocês que essa dívida ela é impagável nas condições que está aí. Ela requer, então, medidas
corajosas, medidas de cunho político. Isso não é economia, isso não é contabilidade pública, não é ciência econômica, isso é política, decisão política. Claro, o governo tem que ter força, o povo tem que estar do lado do governo para tomar uma medida radical dessa, que minimamente, eu não estou nem falando de uma mudança estrutural da atual situação, mas, por exemplo, a taxa de juros que o governo paga para o mercado financeiro, que hoje está em 13,75% ao ano, tem que mudar. Ela tinha que estar, na pior das hipóteses, hoje, em torno de 5%, 6%. Ah, mas isso não é possível? Claro que é possível. Os países europeus, incluindo alguns países asiáticos, como o Japão, têm uma taxa de juros, o Japão, por exemplo, tem taxa de juros negativa. Ou seja, é menos de 0%. Alguns países europeus, como a Alemanha, pagam 1,5%, 2% ao ano. 0,25% ao ano de juros. Então, é plenamente possível. Basta que o governo tome a decisão, claro, apoiado pela sociedade, de trazer essa taxa de juros para um nível civilizado, porque, imagina, se nós reduzirmos essa taxa pela metade, nós vamos reduzir as despesas pela metade. Serão mais recursos orçamentários que poderão ser destinados para promover o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e programas políticas sociais. Né? Agora, do jeito que está, não dá. E eles são contra, eles sabem perfeitamente, porque, gente, a lógica é simples. É toda a sociedade produzindo riqueza e, através dos impostos que todos nós pagamos, que vai para a conta do governo, e o governo repassa para o mercado financeiro. Eles não querem mudanças. Não querem mudanças. A situação está muito cômoda. Por isso, nós precisamos urgentemente de uma auditoria da dívida. Vai mostrar que tem muita falcatrua, tem muita ilegalidade nessa dívida. E caminhar, preparar a sociedade para uma renegociação dessa dívida. Aquilo que for devido, pagar, mas escalonado no longo prazo, no mínimo 30 anos, e parte dessa dívida simplesmente é dizer moratória ou não pagar, porque parte dessa dívida não é legal, ela não é devida. Então, nós precisamos colocar em discussão a questão da dívida interna, da dívida pública brasileira. Ok? Um abraço.